Glória a Deus. Evangelho de Mateus, de número capítulo 27 e versículo 57. Evangelho de Mateus, capítulo 27 e versículo 57. Diz assim a palavra de Deus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiu-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordenando, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não sucedesse que, vindos os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Glória a Deus e aleluia. Obrigado, irmão Gilson. Deus abençoe. Estou com a garganta mesmo. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 57 até o versículo 66. É um momento onde, logo após a morte de Jesus, se dá o momento do sepultamento de Jesus e o momento onde ele chega ao túmulo, ali ao sepulcro. É interessante como se dá esse momento, é interessante como Jesus, a priori, ele não deveria nem ter um enterro, digamos assim, ao chegar ao sepulcro. A condenação do qual ele teve, ele teria que ficar lá na cruz e apodrecer na cruz. Me chamou a atenção como esse José de Arimateia, da região de Arimateia, ele foi corajoso e ele foi diante de Pilatos. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que José de Arimateia, ele era do Sinédrio. Me chamou a atenção porque que os outros discípulos que andavam com Jesus não foi lá a pedir a Pilatos, Creio eu que eles se encheram de quê? De medo, E logo de cara eu posso te afirmar que José de Arimateia era um homem destemido, um homem de coragem, no momento de dor, no momento de silêncio, mas tocou um pouco o meu coração. O que despertou ele a fazer isso? O que despertou ele a ir lá diante de Pilatos e fazer tamanha proeza, de pedir o corpo de Jesus a Pilatos, contrariando o que era posto para aquela condenação. José de Arimateia, no versículo, Lucas capítulo 23 e versículo 50, você pode ler lá, se você quiser ler, ou marcar, você vai visualizar que ele simplesmente é descrito como um homem bom, um homem justo. E aqui no Mateus capítulo 27, versículo 57, vai discorrer que ele era o quê? Que ele era um homem rico. Logo, José de Arimateia era um homem bom, era um homem justo, um homem que ele era dedicado ao trabalho, dedicado aos negócios,
e com certeza ele era rico. Me chamou a atenção, né? E os ricos herdarão o reino dos céus? Não herdarão o reino dos céus? Esse rico aqui, ele estava entendendo o que estava acontecendo. Esse rico aqui estava entendendo a missão de Jesus. Esse rico aqui, ele ficou na brecha, guardando o seu coração diante de tantas as circunstâncias que ele presenciou. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 57 que ele também era o quê? Discípulo de Jesus. Pergunta que não quer calar. Você já é discípulo de Jesus? Você tem entendido qual é o real sentido de ser discípulo de Jesus? É interessante, irmãos, o que fez? O que fez José de Arimateia ir a Pilatos? A sua maneira como ele olhava, sentia, as profecias bíblicas que estavam em seu coração, e isso se concretizava em cada momento que ele via Jesus passando e vivenciando naquele tempo do qual ele estava. Marcos capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e versículo 21. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdoar-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. Qual foi a ótica que José de Arimateia teve? José de Arimateia teve a ótica do qual ele presenciou, testemunhou a autoridade de Jesus, ele presenciou, ele testemunhou dos ensinos de Jesus, ele testemunhou, ele presenciou a manifestação dos milagres de Jesus. Uma boa oportunidade para você dar um glória a Deus bem forte. Irmãos, ele olhou as profecias bíblicas e isso alimentava o seu coração, alimentava a esperança do reino de Deus sendo manifestada onde ele estava. Isso foi forte em seu coração. Isso tocou o seu coração de tal maneira que fez ele tomar atitude. Fez ele ser tocado, ir adiante, ser despertado, ser corajoso, ser destemido, ser ousado. Mas ele por quê, irmãos? Qual era? Nós sabemos, irmãos, que todo judeu ele é ensinado quando criança. Não foi diferente de José de Arimateia, irmãos, porque ele tinha percepção, ele sabia do reino messiânico, do advento que estava se cumprindo, e ele estava olhando que estava se cumprindo, o Messias estava ali. Para entendermos, Isaías capítulo 9.
9:6. Diz assim a palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Seu trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Qual era a perspectiva, qual era o entendimento, qual era o ensinamento que José de Arimateia tinha em seu coração? Ele estava olhando que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, estava ali naquele momento. Tudo. Me chamou a atenção, irmãos, porque ele era membro conceituado do Sinédrio. O próprio Sinédrio, aquele do qual se levantou de tal maneira para muitas vezes condenar, a fazer acusações caluniosas contra Jesus, fazer julgamentos fora de horários contra Jesus. E em certos momentos, como José de Arimateia olhou para essa perspectiva e como ele simplesmente se posicionou diante disso. Se não, com total discrição e prudência diante dos fatos. Em um certo momento ele teve a sua fé, sim, um pouco meio que oculta. Ele foi prudente em seu caminhar. Mas também é interessante que no momento mais propício foi aonde ele exalou a sua fé, no momento de dor, no momento de morte, no momento de um sepultamento, no momento aonde ninguém foi. Ele tomou coragem e foi. Ele tomou coragem e foi lá diante de quem? De Pilatos. Jesus olhou em seu coração e viu o quê? Um discípulo. Um discípulo de Jesus. Sabe o que eu entendo quando eu vejo a palavra discípulo? Discípulo é simplesmente nascer de novo. Nascer, ser nova criatura em Cristo Jesus. João fala que ele andou, sabe com quem? Nada mais e nada menos com aquele que indagou a Jesus, fariseu, a não ser Nicodemos. João capítulo 3. Vamos lá para a gente dar uma olhada. Três e 1. Evangelho de João, capítulo 3 e 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és o mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pergunta que não quer calar: quem quer ver e sentir o reino de Deus?
tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, tem que andar em novidade de vida, tem que ser discípulo de Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que colocar a sua vida aos pés de Jesus. Tem coisa melhor, irmãos. Tem coisa melhor do que saber que estamos em Jesus e saber que Jesus está trabalhando nas nossas vidas. Hoje eu, meditando um pouco na palavra de Deus, a gente meio que passa um filme, né, na cabeça, às vezes que a gente pensa em desistir, às vezes a gente pensa em deixar a obra de Deus, muitas vezes que a gente pensa que não faz sentido ou valer a pena estar na obra de Deus, e aí o coração vai tomando de tal forma, Senhor me perdoa, Senhor, que às vezes vem cada pensamento besta dentro na nossa mente, né, pensamento de Satanás, coisa de Satanás para nos tirar do centro da vontade de Deus, porque tem que olhar para o autor e consumador das nossas vidas. Eu tenho que ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer discípulo de Jesus, porque, irmãos, faz logo, é um pensamento que vem muitas vezes no nosso coração, meu Deus, por que eu não aceitei Jesus há mais tempo? Por que eu não fui ouvir a palavra de Deus? Deveria ter vindo há mais tempo. Se eu soubesse que era tão gostoso, eu teria vindo logo. Mas glória a Deus, porque você chegou no tempo de Deus. Glória a Deus, porque você ouviu no tempo dele. Glória a Deus, porque ele está trabalhando no teu coração. Vou abrir um parêntese. Deixa ele trabalhar no seu coração. Deixa ele trabalhar nos nossos corações da velocidade que ele quiser. Se entregue ao Senhor Jesus, como José de Arimateia se entregou a Jesus Cristo de Nazaré. Ele percebeu a autoridade, ele percebeu os ensinos, ele percebeu a ação dos milagres, mas não ficou só nisso. Ele deixou descer ao seu coração, ele tomou posse disso, de tal maneira que ele tomou atitude. Como posso tomar atitude? Em que áreas posso tomar atitudes? De que maneira posso tomar atitude? De que condição tenho que... Com outras palavras, há momentos que, sim, a prudência vem, sim, há momentos que tem que agir com sensatez, há momentos, sim, que nós temos que evitar o perigo, claro, se tem um perigo ali, nós temos que deixar de ir por aqui nós temos que agir de quê? Com sabedoria, temos que evitar, sabe? Ele, com total prudência, José de Arimateia, ele foi ousado e foi direcionado, ele foi orientado pelo Espírito de Deus na sua vida. É interessante, irmãos, o que levou ele a fazer isso? Claro, conhecendo a Jesus, conhecendo o termo filho do homem. José de Arimateia, ele conhecia Jesus e aplicava na sua vida simplesmente esse termo, filho do homem. Daniel, capítulo 7. Versículo 13. Olha o que é que Daniel diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Dá uma glória a Deus aí, bem forte aí.
que José de Arimateia tinha em seu coração? Ele tinha um conhecimento que o termo filho do homem era o domínio sobre tudo, sobre todas as autoridades que estavam estabelecidas. É interessante, irmãos, que se a gente for olhar dentro da ótica humana, um rei tem que reinar onde? Como? Num trono. Trono dos mais belos. Mas o que Jesus, ele foi levantado para um trono não feito por homens, mas preparado por Deus na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele foi o quê? Coroado. Foi na cruz que essa visão do Filho do Homem sobre todo o domínio sobre toda a terra foi concretizado. Vamos voltar lá para Mateus. Capítulo 27. E versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, retirou-se. Vamos lá para João, capítulo 19, versículo 39. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aleóis. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, e eles, diante de um sepultamento, eles decidem simplesmente honrar Jesus e adorar Jesus. O texto, no versículo 66, vai dizer que o corpo de Jesus foi colocado lá no sepulcro e a pedra foi posta. Não vai discorrer, mas nós sabemos se Jesus ressuscitou ou se ele não ressuscitou. Diante de tais indagações, de tais acusações que foram feitas diante de Jesus, se ele seria um impostor ou um mentiroso. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor, assim como José de Arimateia, Senhor, diante, Senhor, o sepultamento de Jesus, ele tomou, Senhor, foi corajoso, Senhor, um homem bom, justo, Senhor, um homem, Senhor, abastardo, Senhor, rico, Senhor, mas não se prendeu, Senhor, usou, Senhor, o que tinha, Senhor, para, Senhor, honrar Jesus. Senhor, também foi, Senhor, diante de Pilatos, Senhor, com coragem, Senhor, destemido, Senhor, determinado, Senhor, em seu coração, Senhor, sendo testemunho de tudo aquilo, Senhor, que ele vivenciou, Senhor, olhando a trajetória, Senhor, de Jesus, Senhor, fazendo milagre, ensinando, Senhor, sinais, prodígios, Senhor, e ele, Senhor, foi de lá, Senhor, evidenciou, Senhor, a sua fé que em um outro momento estava oculta. Senhor, ele foi tocado, Senhor, e evidenciou, Senhor, proclamou, Senhor, ele simplesmente confessou publicamente, Senhor, a fé em Ti. Senhor, aqui também os nossos corações, nós queremos, ó Senhor, também, Senhor, no momento propício, Senhor,
confessar, Senhor, cada vez mais, Senhor Deus, a nossa fé em Ti, Senhor. Confessar publicamente, Senhor, que nós te amamos, que nós te aceitamos, Senhor, que entender, Senhor, o Teu chamado, Senhor, te adorar, Senhor, seja no momento de dor, seja no momento, Senhor, de dificuldade. Senhor, te peço, te clamamos e te rogamos, te pedimos também, Senhor, que o conhecimento, Deus, que foi chegando gradativamente, Senhor, a José de Arimateia, Senhor, que também, Senhor, vá chegando aos nossos corações, que esse conhecimento seja usado, Senhor, de uma forma a tocar os nossos corações e seja também evidenciado, Senhor, em arrependimento e transformação, Senhor. Também queremos ser testemunhas, Senhor, dos milagres, Senhor, dos sinais, receber, Senhor, mas também, Senhor, ser instrumento de Deus aqui na terra, Senhor, como José de Arimateia foi, Senhor, está sendo lembrado. Dessa forma, Deus, que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.